Olá, mais um É Daqui no Ar, num oferecimento do BNI One. Se você tem espaço para crescer na sua agenda, no seu trabalho, procure o nosso grupo BNI One aqui em Indaiatuba e venha conhecer, venha fazer parte dessa equipe. Se fizer sentido para você tomar um café com gente que vai ser provavelmente um elemento a mais da sua equipe, venha e faça parte do BNI One. E o É Daqui, como eu sempre digo, traz para esse programa, esse podcast, pessoas que fazem e acontecem. E hoje está aqui comigo a queridíssima Josi Perini, que é também do BNI One, é um membro ali do nosso grupo, e nós vamos falar hoje sobre treinamento. É um assunto que eu venho trazendo a alguns programas aqui, porque uma das maiores dificuldades que eu observo com as pessoas com quem eu convivo, com os empresários com quem eu convivo, é justamente falta de mão de obra qualificada. E muitas vezes a empresa tem mão de obra de qualidade, mas não qualifica. E a Josi está aqui comigo, ela que é uma expert em treinamento, ela já vai contar um pouquinho da história dela para nós, e você vai entender por que eu faço questão de trazer pessoas como a Josi para conversar com a gente. Josi, é uma honra ter você aqui no nosso É Daqui. Para mim é uma honra também, viu, Jair? Eu tenho aprendido também bastante com você, com essa oratória, esse jeito todo amável de receber a gente. Eu quero agradecer muito mesmo. Muito obrigada. Josi, conta pra gente o seguinte, por que é importante treinar um colaborador? E depois eu gostaria que você já emendasse e dissesse para nós por que os colaboradores hoje em dia eles estão apáticos e os empresários ficam naquela, o que eu faço com aquela batata quente na mão? Bom, eu acredito que o ser humano ele gosta de se sentir em desenvolvimento, né? Eu acho que ninguém quer ficar o tempo todo numa mesma estaca. Eu acho que a gente só vai parar de aprender na nossa vida no nosso último segundo. Você pode ter 100 anos, enquanto você estiver vivo, você tem neurônios com capacidade de aprendizagem. E nós fomos feitos para isso. Nosso cérebro é um instrumento incrível do nosso corpo. Bom, quando o ser humano, né, quando as pessoas elas não se sentem em desenvolvimento, elas perdem a alegria daquilo que elas fazem. E uma coisa que é o que eu comentei com você, né? Hoje fala-se tanto sobre propósito, as pessoas elas estão perdendo muito o propósito de vida, propósito sobre aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida. Elas estão com muito projeto verão, ou seja, eu tenho um projeto que daqui 4 meses eu quero emagrecer tantos quilos. Mas esse projeto, ele vai passar daqui 4 meses. Eu emagreci tantos quilos, mas eu não vou manter esse projeto. Todo mundo fala, né? Emagrecer não é tão difícil. Manter é difícil. Por quê? Porque eu preciso realmente de um projeto de vida. Ou seja, eu quero manter esses menos 4 quilos para minha vida, porque eu quero ver meu filho crescer, eu quero ter saúde, eu quero envelhecer muito bem. Ou seja, isso é projeto de vida. Né? Então, e as pessoas elas estão muito sem isso, e eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a gente está carente, né, de pessoas que sabem o que fazem, mas sabem também o porquê fazem, né? Ou seja, por que eu acordei de manhã para fazer o que eu faço? Por que eu vou para essa empresa? Né? O que está por trás? Né? O que é essa empresa e o que eu faço todos os dias, ele colabora com o meu propósito de vida. Pois é, nós falávamos no último programa, inclusive eu trouxe aqui as irmãs Andressa e Vanessa, e elas falaram muito sobre a questão do desenvolvimento postural, da forma de colocar o tom de voz, tudo mais, né, no processo de vendas, no processo enfim, no processo dentro de uma organização, como é importante você ter uma postura e saber como se comportar. Mas também nós falávamos que existe toda uma geração aí que ela deixou de estar comprometida com as questões do desenvolvimento do empreendedorismo, do próprio desenvolvimento pessoal. É uma geração que ela não tem compromisso com o emprego, não tem compromisso com qualquer tipo de trabalho. Ela vai até seus 25, 30, 35 ou até 40 anos dentro da casa dos pais sem se preocupar com produzir, né? E aí muitas vezes a gente pega uma equipe que tem pessoas como essa dentro da equipe. E aí aquela história, aí trago para você esse gancho, né? Como é que a gente faz com que essas pessoas tenham esse propósito? Como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas vislumbrem um propósito de vida? Isso é possível?
É lógico, é possível, né? Compreendendo, o líder, ele tem um papel muito importante, né? Hoje eu estava até tendo uma conversa muito interessante com uma pessoa e eu comentei com ele na empresa, se a gente não pegar esses líderes, os líderes dessa empresa, e treiná-los e desenvolvê-los para que eles possam desenvolver essas outras pessoas e mesmo essas gerações, fica muito difícil. Eu preciso de líderes mais preparados. Eu preciso de pessoas que realmente compreendam como é que desenvolvem pessoas de forma diferente. Não dá para a gente pegar, Jair, hoje, ser um líder onde eu desenvolvo todas as pessoas do mesmo jeito. Eu preciso ter um vocabulário que seja um vocabulário simples para que as pessoas, mesmo de uma geração X, Y, Z, elas possam ter compreensão. E também eu conseguir entender o que motiva cada um de forma diferente. A gente está na era da personalização. Você vai numa drogaria, sai seu nome, com o que você faz, com o que você compra, com cartão de crédito, tudo tá personalizado. Daqui a pouco chega um SMS, Jair, não sei o que, você compra, tudo tá personalizado. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, para essa geração também, eu preciso ser um líder que eu entendo como engajar essas pessoas. Eu vejo que ontem até, inclusive, numa reunião, eu discutia com alguns empresários, né, sobre, falávamos, veio a questão de educação de filhos e tudo mais, né? E uma comparação que foi feita ontem lá cabe bem no que você acabou de dizer. Quando eu era criança, né, às vezes uma mãe de vários filhos, né, na minha época, costumava fazer 3, 4, 5 filhos, uma família, e às vezes dava algo errado com um dos filhos, né, e a mãe e o pai falavam assim, nossa, mas nós criamos todos iguais, do mesmo jeito. Esse é o problema. Cada filho, se são 5 dedos, cada um tem um tamanho e um jeito, serve, movimenta de uma forma. Então, não dá para você tratar todos os dedos como você trataria só o indicador. Não é isso? Não dá mesmo, porque eu me motivo de forma diferente do que você se motiva. E hoje, quando a gente fala dessa geração, dessa nova geração, ela é uma geração do clique, né? Na cabeça deles, é tudo muito rápido, é tudo muito por um clique. Eu vou aprender a falar inglês em X semanas, eu vou aprender a ser milionário em 2 meses. Então, na cabeça deles, existe uma facilidade maior e uma agilidade, uma rapidez maior. Então, hoje, você pega os bebês, você dá o tablet, eles já fazem assim. É muito louco. É um chip diferente. É um chip diferente deles, né? Então, e precisa entender como engajar esse pessoal, porque é possível, é completamente possível. Mas eles precisam também se sentir em desenvolvimento. A gente precisa falar a língua deles. Nós falávamos um pouquinho antes de começar aqui a gravação que existem certas pessoas que você treina e ela está sempre num patamar de acomodação. Não sei se a palavra seria acomodação, mas sempre num patamar de pouco esforço, talvez mínimo esforço e tudo mais. Aí eu pergunto, o que faz com uma pessoa dessa? Por que uma pessoa chega nesse estágio e se tem como recuperar? E você me deu uma aula aqui sobre esse tipo de percepção que a gente tem quando uma pessoa chega nesse estágio da vida. Isso infelizmente, em todas as áreas que a gente pensa em termos profissionais, a gente realmente identifica alguns profissionais que paralisaram, não sobem, nem descem, simplesmente não performa. Exatamente. E aí a gente pode refletir um pouco do que acontece, né? Existe um termo na neurociência que é o chamado desamparo aprendido. Esse desamparo aprendido é quando essa pessoa ela tentou de todas as formas, eu tentei fazer diferente e não consegui. Tomei na cabeça que eles falam, né? Tentei fazer diferente, não consegui de novo. Tomei na cabeça. Tentei mudar o formato, tomei na cabeça. Ela acaba acreditando que é aquilo e não dá mais. Ou seja, sabe, tem uma ilustração que eu falo que ela é bem interessante. Sabe aqueles elefantes de circo, principalmente naquele momento que tinha? Eles são enormes, eles têm uma força gigante que a gente provavelmente não consegue nem descrever o tamanho da força desse elefante. Mas eles ficam presos numa correntinha no pé e ficam lá. Por que é aquilo? Porque quando eles são pequenininhos, desde filhotinho, eles já ficam presos naquela corrente. Eles são condicionados daquela Exatamente. forma. Então ele tenta. E vai, e ele chorava à noite, tentava, e ele via que não tinha capacidade e condições de estourar aquela corrente e fugir.
Então ele entendeu que aquilo, ele tinha que ficar preso porque não era possível fugir daquilo. Ele cresceu, a capacidade dele se tornou muito maior, mas ele não tem entendimento sobre isso. Ele acredita que não dá. E existem estudos científicos, até a gente estava conversando, se quiser eu conto aqui para o pessoal, que mostram exatamente isso. O desamparo, ele é aprendido. A partir do momento que eu tento e eu não consigo sair daquela situação, eu acredito que eu não tenho performance, eu não tenho capacidade para aquilo. E isso, de fato, é um problema. E a gente tem que quebrar esse sistema da pessoa. Na verdade, esse é mais ou menos o mito da caverna de Sócrates aplicado no dia a dia, né, do elefante, que ele só conhece esse movimento e por mais que você diga para ele, não, venha que você consegue, ele nunca vai acreditar nisso, né? A não ser que tenha um elefantinho destemido lá. E a mesma coisa um profissional, quando ele chega nesse estágio, né, do desamparo aprendido, que eu tenho a impressão que para quebrar esse paradigma é uma força muito grande, e a pessoa também tem que estar disposta a isso, né? A gente tem que questionar o nosso cérebro, né? É que nem, por exemplo, crenças limitantes que as pessoas falam tanto. Ou seja, você engessou uma crença lá e você acredita que é aquilo e ponto final. O cérebro precisa começar a questionar essa capacidade. Uma vez, eu fiz treinamento das equipes comerciais na empresa e tinha uma das nossas representantes mais maravilhosas de performance que a gente tinha. Só que todos os momentos que ela era confrontada com pressão, ou seja, se entrava um diretor ou um CEO na empresa, ela travava. E eu não podia deixar ela travar porque ela era uma das melhores performances. Então, existia alguns treinamentos, tem alguns treinamentos na programação neurolinguística que você ensina a pessoa muito rápida a sair desse estágio, né? E naquele momento eu fiz com ela, eu falei assim, vem aqui. Peguei, fiz, levei ela no canto, conversei com ela tal, e fiz ela quebrar um pouco aquela crença naquele momento. Aí ela voltou e conseguiu performar. Então a realidade é essa, né? A gente acaba colocando alguns muros e a gente não atravessa muitas vezes porque a gente não questiona. E no caso do desamparo aprendido, ele ainda é mais forte ainda, né? A pessoa ela realmente se condicionou com aquela barreira e fica. Não performa. E aí você vê 10 anos e a pessoa parece que não sai daquele lugar. E o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? Que nem você falou, ela foi batendo. São vários fatores ou é um fator único? Tipo assim, no profissional, eu sempre tentei uma promoção e não deu certo. Isso pode vir também de uma questão pessoal, particular, que não tem nada a ver com o trabalho, que vai fazendo com que, de repente, situações que ele viveu no passado, que de repente chegou num determinado momento que performa, que aliás, que não deixa ele performar no trabalho, questões que não tem absolutamente nada a ver com o ambiente de trabalho? A forma como a pessoa vai se enxergando mesmo profissionalmente, sabe? Eu conheci brilhantes profissionais durante toda a minha trajetória, mas que não tinham a menor noção da capacidade deles, né? E pessoas que estavam na empresas renomadas no mercado, mas que estavam lá performando sempre do mesmo jeito porque elas se enxergavam daquela forma. Então, provavelmente, deve ter tido líderes que psicopatizaram as suas equipes. Por isso que eu falo, o líder ele tem uma questão extremamente importante numa empresa, né? A forma como eu dou feedback, a forma como eu faço com que a minha equipe cresça ou não, né? Ou baixe a performance deles. Então, dependendo de como esse líder, ele capacita essas pessoas, ele condiciona essas pessoas, ele pode sim trazer alguns traumas para os funcionários. E, claro, existem também uma junção de questões da própria pessoa, né? Porque eu falo que gente saudável não gruda em gente tóxica, né? Ou seja, se um líder tenta baixar a tua performance, mas você tem muita noção das suas capacidades, talvez ele não vá conseguir. Talvez você vai continuar performando bem e você vai provavelmente mudar de equipe. E uma coisa que eu tenho observado nas corporações, até eu tenho uma pessoa da minha família, aliás, 2 pessoas da minha família que trabalham em ambiente corporativo, só que uma num segmento e outra em outro. Uma trabalha no segmento bancário, que é um ambiente que, na minha opinião, deve ser extremamente competitivo e hostil, né? E a outra trabalhava na indústria farmacêutica, que você também conhece bem.
E eles contam, né, em episódios desses chefes, desses líderes que são psicopatas, na verdade, né? E nessa instituição financeira que um deles trabalha, eles abriram um canal de ombudsman. Então existe todo um processo interno para justamente selecionar o joio do trigo. E isso já tem vindo de algum tempo, e isso de um certo tempo, de um pouco tempo para cá, isso se tornou uma regra meio que básica da empresa, e todo mundo fica apavorado quando alguém liga para um ombudsman e fala: olha, a Josi está com um comportamento assim, assado, cozido, está nos tratando de forma assim, assado, cozido, e isso não está sendo legal para mim. E o outro liga e diz a mesma coisa, o outro liga. E eles montam uma estratégia para detectar isso de alguma forma, e quando pegam, é demissão sumária. A pessoa vai falar que o cara saiu dali, não é dali para a portaria, não é nem para a sala. Ele me narrou uma situação de uma pessoa que trabalhou com ele há muito tempo, conhecida inclusive na cidade, nesta cidade que nós estamos, porque ela tinha uma performance 1000. Ela era líder da equipe, mas ela era no chicotinho, né? Uma pessoa muito destrutiva na forma como ela se colocava e enfim. E alguém teve a ilustre ideia de gravá-la numa reunião dessas de performance, de equipe, né? E os termos que ela usava, da forma que ela se dirigia para a equipe, e ela nem se tocou que ela estava sendo gravada, né? E alguém pegou isso aqui e botou no WhatsApp, mandou para o ombudsman. Ela não durou uma semana. E quando ela foi demitida, ela ficou sem chão, ela não sabia o que tinha acontecido. Mas por quê? Eu sou ótima, olha a minha performance, olha como eu faço. E aí, quando ela saiu assim, em choque da sala lá, ela falou: vou pegar minha bolsa. Não, sua bolsa já está na recepção, a senhora pode ir para lá, depois se tiver mais pertença a gente manda. Quer dizer, foi uma coisa assim que chocou. Inclusive os que ficaram, falando: nossa, mas por quê? Porque embora ela performasse muito bem, a equipe dela tinha uma boa performance, ela fazia de uma forma extremamente doentia. Crescimento por conflito, né? Então, às vezes, o gestor, ele faz um crescimento da tua equipe por conflito. Ou seja, eu faço a minha equipe conflitar, chicoteio, como você mesmo disse. Chicotinho. Exatamente, mas isso vai ter vida curta. Isso, eu ia falar do prazo, né? É vida curta, não tem como. Até porque hoje não se tolera mais, né? Às vezes os líderes, eu sempre falo assim: fala sobre o comportamento, fala sobre a situação, não fala sobre a identidade. Você já começa errando a partir do momento que você fala: você não sei o quê. Gente, não fala da identidade, fala sobre a situação. Olha, isso aqui não foi legal, isso aqui não, é a situação. Porque quando você fala você tá falando da identidade. E hoje não se aceita mais isso. Você não tem você não tem condições de ficar falando da identidade da pessoa. Essa pessoa vai se defender. E outra coisa, sabe, Jair, é assim: existe hoje muito estudo mesmo na neurociência sobre a liderança. E lá mostra que um gestor como esse, que ele usa o autoritarismo na sua equipe, essa forma do chicote e tudo mais, ele psicopatiza essa equipe a tal ponto que partes do cérebro ligadas à emoção, elas começam a ser desligadas a partir do momento que eu estou perto do meu gestor. Eu começo a robotizar a minha equipe. Ou seja, por isso que essa performance, ela vai se estabilizar, né? Ela não vai aumentar extremamente, ela vai se estabilizar ou vai cair. E aí chega naquele momento muito que as pessoas, algumas, acabam pedindo demissão por causa mesmo do gestor, não é nem por causa da empresa, porque realmente você começa a adoecer mesmo, né? E hoje não se permite mais isso, né? Eu vejo uma outra situação, uma amiga minha que trabalha no serviço público, ela é assistente social, e trabalha numa instituição federal, e ela narra que vê situações terríveis, já é difícil as situações das pessoas a quem ela atende, mas as disputas internas são tão acirradas, são tão complicadas, que ela se viu doente, emocionalmente doente, um franco desequilíbrio, tomou um burnout na cabeça, vive afastada por conta disso, e ela chegou à conclusão de que, olha, é o meu ganha-pão, eu gosto do que eu faço, mas isso aqui não dá mais para mim. Então a pessoa acaba se desinteressando
pelo trabalho. Alguns têm a consciência de falar, não vou mais, vou fazer outra coisa, vou vender produto de beleza. Coco na praia. Coco na praia, Avon chama, mas eu não quero mais isso para mim. Não menosprezando essas funções, hein, gente? Nem coco na praia, nem Avon chama. É que são coisas totalmente diferentes, onde, em tese, não tem conflito. Não, mas você não tem tanto, pelo menos é o que a gente espera, não tem tanto estresse, né? Do ambiente corporativo. Eu acho, sabe, um dos grandes aprendizados na minha vida é compreender, porque eu já fui essa pessoa, tá? Do burnout, do workaholic e tudo mais. E eu tenho tendência eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de fazer negócios. Mas hoje eu entendo que, assim, cada vez mais as pessoas elas precisam compreender que a vida ela não se compõe só de trabalho. Você tem alguns potinhos para você encher. E alguns potinhos eles estão relacionados à saúde. Ou seja, você pode trabalhar muito, mas você tem que olhar para a tua saúde. Você tem que ter um hobby, você tem que cuidar da sua espiritualidade, você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar do seu lado profissional e financeiro. Se uma dessas áreas não estão bem, você vai focar demais no seu trabalho. Parece que a tua vida é o seu trabalho. Eu convivi muito com uma pessoa assim. Exato. Eu já fui essa pessoa. Então, hoje eu sempre olho para os meus potinhos. Os meus potinhos, como é que estão? Eu tô tendo tempo para a saúde? Eu tô tendo tempo para a família? Eu tô tendo tempo para a espiritualidade? Porque se alguma coisa eu não tiver tempo, eu vou sobrecarregar uma. E a minha falta, todo excesso esconde falta. Eu sempre falo isso. Todo excesso esconde falta. O meu excesso no trabalho está escondendo algumas faltas. Eu preciso olhar. Eu também já tive essa fase. Eu tive uma fase em que eu respirava jornalismo de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário. As pessoas me ligavam de madrugada. Eu saía de madrugada de moto para cobrir acidente, para cobrir polícia, para cobrir hospital. Então, teve uma fase da minha vida que eu fazia isso demais, né? E chegou um momento, inclusive, em que eu era recém-casado, minhas filhas pequenas, e eu continuava fazendo essa loucura, né? Teve momentos em que depois eu comecei a trabalhar como assessoria de imprensa e comecei a fazer assessoria de imprensa para empresas, para políticos, e aí, época de campanha política, que nem agora, cheguei a ficar 7 dias em casa, chegando em casa, a família dormindo, acordava para sair trabalhar, eles estavam dormindo ainda, então 7 dias sem ver todo mundo, então aquela loucura, até que chegou um momento que ela falou, ou para. Entendeu? E é muito louco porque a gente, para quem gosta do que faz, vibra. Estão tirando oxigênio da gente. Exatamente. Mas é porque que hoje me perguntaram se eu acreditava que a pandemia mudou um pouco a nossa perspectiva. Mudou. Porque, gente, a gente viu a morte do lado, né? A gente viu a morte de perto. Aí as pessoas começaram a repensar nos seus valores. E se eu perder minha saúde? Se eu perder minha vida? O que adiantou? Nossa, eu tô vendo, não vi meu filho crescer. Olha, meu filho tá aqui, tô trabalhando com ele agora aqui perto e tal. Começou a fazer um pouco de repensar algumas questões, né? E trabalho é importante? Dar aquele gosto pra gente do aprendizado que eu falei, do propósito, do desenvolvimento. As pessoas querem isso. A gente precisa compreender como que elas querem? Elas precisam enxergar isso. Só que também elas precisam enxergar o hobby, elas precisam também ter outros propósitos que também brilham os olhos delas, porque senão as pessoas acabam morrendo. É muito interessante, rapidinho, eu tive a parte de coaching executivo, né? E às vezes a gente conhecia diretores, presidentes, assim, o cara tem um salário enorme, está bem estabelecido profissionalmente, mas o cara falava assim, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa, vazio, não sei, tem um vazio, tô com um sentimento de tipo... Aí você via, eles não tinham tempo para família, eles não tinham tempo para hobby, eles não tinham tempo para saúde, eles tinham tempo para o trabalho. Então, alguma hora, essa conta, ela vai te chamar, né? Ela vai puxar. E aí você vai sentir esse vazio mesmo, porque nós, seres humanos, nós precisamos olhar para outras questões também. Como é que você falou que chama aquele processo de desapego? Não é... Desapego aprendido? Desamparo, desculpa. Desamparo aprendido. E agora você está falando uma coisa que me veio uma outra situação na minha cabeça, que eu acho que eu conheço uma pessoa também que passou por um processo parecido desse do desapego aprendido, porque também nessa onda de workaholic, trabalhar, ganhou muito dinheiro, aquela coisa toda e tal, e aquela ânsia, aquele
deixa comigo, mata no peito, sai cabeceando, driblando todo mundo, marca gol, põe a bola no centro, começa a jogar de novo, sabe aquele cara? E um dia a saúde dele falou, pera aí, cara, você tá me sacaneando, agora eu vou te sacanear um pouco. E derrubou o cara. E nessa queda que ele teve por conta da saúde, os negócios acabaram indo junto, né? Porque ele era o tudo. Ele batia o escanteio. Você não faz nada sem saúde, me fala. Aí a empresa degringolou. Enfim, o cara perdeu tudo, levou uma vida para se reestruturar e outros percalços, outros tropeços e tudo mais, até que chegou um momento que o cara falou assim, puxa, vale a pena eu continuar fazendo assim? Aí ele meio que se acomodou numa vidinha meio medíocre, né? E outro dia eu estava pensando nisso, me lembrei dele e falei, puxa vida, por que eu acho que de tanto apanhar, ele meio que se falou, não adianta, porque se eu vou apanhar de novo, vou cair. E agora você está falando essa coisa do desapego aprendido, me veio ele novamente. Eu acho que é uma coisa de ter batido, falando não adiantou, eu acho que eu vou recuar. Vou achar um cantinho quente para ficar aqui e vamos tocar a vida. E nosso cérebro, ele é por meio de hábitos, né? Nós somos, tanto é que a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente faz um monte de coisa tudo repetida, né? Se você parar para pensar, até o caminho a gente vai para o mesmo caminho. Então, a gente precisa começar a questionar, né? Porque o nosso cérebro, o que ele vai fazer para reduzir um pouco do gasto de energia, né? Porque ele precisa manter a gente vivo. Então, ele vai sempre tentar fazer menor gasto de energia. Então, tudo que você for tentar fazer diferente, ele vai falar assim, não faz não. Bobagem. Isso é bobagem, você já sabe, faz por esse caminho. Se você ensinar que a alegria da vida é trabalhar, ele vai focar só no trabalho. Se você ensinar que tem outras coisas e que, por exemplo, ir para academia não é fácil, mas você pode gostar e ter um propósito maior, tudo a gente precisa ensinar, né? A gente precisa entender que nós comandamos o nosso cérebro. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de academia, não gostei, sempre achei sacal você ficar fazendo aquelas coisas repetitivas e tal. Mas chegou um momento que o meu corpo falou, negão, ou você vai fazer ou eu vou te sacanear. E por uma questão de necessidade comecei a frequentar academias. E assim, as primeiras semanas eu fui doloridas. Eu vou. E a coisa se tornou tão natural que quando chega no dia de ir pra academia, eu falo assim, nossa, já é amanhã, eu tenho que ir, puxa vida. Então, e eu não vou cedo, eu vou às 5 da manhã, então 4 horas eu tô de pé para me arrumar para ir para lá e tal. Então, uma rotina que eu acabei criando, sim, que chega no dia eu tô e o que eu acho mais importante é que a sensação de que o dia rende mais para mim é muito gostosa. Então uma outra coisa que eu fui aprender depois de uma certa idade, né? E, aliás, de uma boa certa idade, que também valia a pena mudar alguns hábitos, né? O hábito de alimentação e tudo mais. E no trabalho também é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque às vezes você chega num determinado trabalho, já tem uma equipe montada, você já tem um sistema montado, e aí você observa que aquilo ali é meio rudimentar, é uma coisa que você precisa mudar. Só que se você tentar mudar rapidamente ou fazer um corte, falar daqui para frente é diferente, você não consegue. É muito difícil você quebrar o paradigma que vinha assim conduzindo o barco até aquele momento. É justamente por causa disso, porque toda mudança, ela te dá uma sensação de desconhecido, e o desconhecido para o cérebro, ele não é interessante, ele sempre vai falar assim, não, vai para o caminho que você já conhece, né? Então, trocou de gestor na empresa, aí o que os funcionários vão fazer? Vão puxar a capivara dele no LinkedIn, vão já ver e já começa, mas ele veio aqui, não sei o que, já começa, por quê? Porque a mudança traz medo, traz insegurança, porque é um terreno não conhecido. Então, o cérebro já vai começar a ficar em alerta. Então, tudo isso a gente precisa. Se a gente falar para o nosso cérebro assim, olha, vamos olhar com o lado positivo, do tipo, puxa, que legal, vai trocar de gestão, vou aprender de forma diferente e tudo mais. Vamos esperar? Aí eu sofro menos, né? Então, é que nem a academia, não tem jeito. Não tem por onde. Josi, e como é que você faz para diagnosticar antes de montar um treinamento, ou você já chega com o treinamento pronto? Eu tenho a impressão que você mapeia mais ou menos o teu território para saber que tipo de fertilizante você vai usar ali. Isso, perfeito. Então, normalmente, o RH, ou a equipe de treinamento, ou
o presidente da empresa, não importa. Eles vão trazer o que está acontecendo, quais são os problemas, as situações que estão acontecendo, qual a baixa de performance, por exemplo, a minha liderança, sei lá, as equipes não estão indo bem, não sei se o problema é de liderança, não sei se o problema está nas equipes abaixo, enfim, a gente vai fazer um diagnóstico, às vezes por fórum. Nós temos ferramentas hoje muito boas de assessment que ela puxa mesmo. Ela vai trazer todas as competências, por exemplo, do líder, ou do vendedor, ou do coordenador, ou do supervisor, ou de RH. Vai puxar todas as competências que não estão aderentes, ou seja, se espera da pessoa isso, mas ela não consegue entregar. Então, vamos tentar entender como é que ela vai conseguir, né? E aí a gente faz treinamento completamente desenvolvido para esses gestores, essa corporação, esses colaboradores. Então, é uma delícia, porque todo treinamento é um papel em branco. E é por isso que ele dá retorno sobre investimento, né? É investimento, não é gasto. Por quê? Porque se fosse só jogar no slide um monte de informação sobre venda, sobre liderança, sobre comportamento, seria fácil. Mas não é assim que a gente faz. É verdade. Estou aqui com a minha querida Josi Perini, que é uma especialista em treinamentos. Como é que chama a tua empresa? Minddoors. Minddoors. Inclusive, nós estamos aqui em Indaiatuba. Eles estão em Indaiatuba. E, por favor, deixa o teu contato. Perfeito. Bom, o meu telefone é 11 99167 7110. E repita. É. Você pensa que não? Também já fui Jovem Pan. 11 99167 7110. E o e-mail é Josie, Josye, tem um charmezinho, né? O YE, @minddoors.com.br. Muito bem, eu vou pedir para o pessoal colocar o GC enquanto você está vendo a nossa finalização do trabalho. Josi, eu quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Nosso horário chegou ao final, mas a conversa está muito gostosa e você está convidada para voltar outras vezes para a gente explorar mais esse universo do treinamento. Combinado, combinadíssimo. Muito obrigada, gente. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando sempre que nós fazemos o É Daqui sobre o patrocínio, a batuta do BNI One. Venha nos conhecer, venha participar de uma reunião conosco às terças-feiras, às 7 horas da manhã, lá no Indaiatuba Clube. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aí agora e eu terei o prazer em convidá-lo e enviar o convite para você participar de uma reunião conosco. Se fizer sentido para você, tem mais de 40 empresários trabalhando por você, venha fazer parte da nossa equipe. Até o nosso próximo encontro, fique com Deus e muita paz.